acaba de anunciar que o Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca. Está aqui, ó, no G1. Roda aqui só para o nosso assinante poder ver, ó. Sim. Só para lembrar para vocês que ele morreu às 2h35 no horário de Brasília. Ele ficou 38 dias internado com problemas respiratórios. E aqui, então, a informação, o Vaticano anunciando que o Papa Francisco morreu por AVC e insuficiência cardíaca. Não foi uma crise respiratória. Não foi. Interessante. O corpo já estava enfraquecido, né? Já estava muito debilitado, sofreu um AVC, um problema de circulação, e aí depois insuficiência cardíaca, né? Eu acho interessante que a rapidez com que foi divulgada a causa da morte também, que é um pouco também o retrato até o final do pontificado dele, em termos de transparência em relação à condição de saúde dele. Nunca foi escondido, ele sempre disse o que tinha, o que poderia ser esperado. Pediu aos médicos transparência total, essa transparência total. E aí, mais um exemplo desse, você vê ele já não entre nós, como segue essa figura. Ô, Scheuer, agora nós temos uma notícia que acabou de chegar para a gente aqui, muito triste para nós. Tem vamos colocar para vocês aí, morreu, tá no G1, o Papa Francisco agora. Nossa. Tá? Pois é, de hábito simples, ele lutou, inclusive, muito para mudar a igreja, o primeiro pontífice latino-americano que deixa um legado aí de tolerância, de diálogo, promoveu reformas importantes, acolheu minorias, priorizou os pobres. Agora há pouco nós mostramos que o Papa Francisco apareceu, inclusive, na Praça São Pedro, nesse domingo de Páscoa, mesmo debilitado, para abençoar ali os fiéis que estavam na Praça São Pedro, no Vaticano. O Papa Francisco morreu com 88 anos, de acordo com o anúncio feito pelo Vaticano nessa segunda-feira, dia 21 de feriado, Tiradentes. A igreja chegou a fazer o comunicado do falecimento dele por vídeo. E está aí a foto dele, nós sentimos muito, né, pelo ocorrido, e claro que a gente vai atualizando e também trazendo mais detalhes para vocês, infelizmente, desse dia triste para o mundo com a morte do Papa Francisco. Inclusive, gente, depois de 12 anos de pontificado, Francisco deixa a liderança espiritual de 1,3 bilhão, né, de católicos no mundo todo. O Papa Francisco, reconhecido pela simplicidade, pela defesa dos pobres, né? Todo mundo se lembra de como foi quando o Papa Francisco foi escolhido, na época daquela expectativa, todos nós aguardando sair a decisão na época do conclave, né? Francisco que chegou ali com um outro olhar, foi o primeiro pontífice, inclusive, que chegou ali, assumiu a igreja com um outro Papa que estava deixando o papado, mas que estava ali. Temos as imagens aí que você vai acompanhando com a gente. Boa noite. O mundo começou a se despedir do Papa Francisco, que morreu na manhã desta segunda-feira, aos 88 anos, um dia depois de dar a bênção de Páscoa aos fiéis na Praça São Pedro pela última vez. Primeiro Papa vindo do continente americano, primeiro jesuíta, primeiro a adotar o nome do santo protetor de quem mais precisa, o argentino Jorge Mário Bergoglio realizou um pontificado de reformas. Nesta edição especial do JG, inteiramente dedicada à despedida de Francisco, a gente mostra o que ele disse e fez pelos excluídos, pela crise do clima e pela paz no mundo. Segundo o boletim do Vaticano, Francisco teve derrame cerebral seguido de parada cardiorrespiratória. Em testamento, o Papa pediu para ser sepultado fora do Vaticano, na igreja onde costumava rezar. Tem também os preparativos para esse funeral, que deve acontecer no próximo fim de semana. Vamos explicar o que mudou na igreja durante o papado de Francisco. Assunto para Gerson Camarote. E quem são os cardeais brasileiros que vão participar do conclave para escolher o novo Papa? Tudo isso e mais agora no JG. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma Francesco è tornato alla casa del Padre. La sua vita
tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universali, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l'anima del Papa Francesco all'infinito amore misericordioso di Dio uno e trino. E pouco mais de 24 horas separaram a última bênção do anúncio da morte do Papa Francisco. Francisco emocionou os fiéis ao abençoar a multidão na Praça São Pedro no domingo de Páscoa. Cari fratelli e sorelle, buona Páscoa. O passeio de Papa Móvel pela praça no coração do Vaticano foi o último contato do líder católico com o povo. 24 horas depois, na manhã desta segunda-feira, veio a confirmação da morte. Com profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Francisco, de 88 anos, sofreu um acidente vascular cerebral. Entrou em coma e teve insuficiência cardíaca irreversível. O sino da Basílica de São Pedro anunciou a morte. É uma notícia muito triste, mas que reflete que o Papa representava um pedaço de todos nós, disse essa italiana. Pezzettino di ognuno di noi. Nos últimos dias de vida, durante a Semana Santa, o Papa fez questão de manter algumas tradições católicas, mesmo com a saúde frágil. Participou rapidamente da missa do Domingo de Ramos, no dia 13. Buona Domenica delle Palme. Recebeu os médicos que cuidaram dele numa audiência no dia 16. E visitou um presídio para marcar a celebração do lava-pés na véspera da Sexta-feira da Paixão. Francisco se recuperava de uma infecção pulmonar que o deixou 5 semanas internado aqui em Roma. Ele teve alta em 23 de março e estava na residência oficial, a Casa Santa Marta. Agora, o Vaticano alinha os detalhes para o velório do Papa. Francisco já havia decidido por um ritual mais simples. Pediu para ser enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, por ser devoto da Virgem Maria. Defensor dos pobres e crítico às guerras, o cardeal Jorge Bergoglio deixa um importante legado para a Igreja Católica. Considero Francisco um papa disruptor. Chegou aqui desconhecido, sem nunca ter estudado ou trabalhado em Roma, e revolucionou a igreja e o mundo com a sua abordagem. A gente sabe que o senhor está bastante abalado com essa notícia da morte do Papa Francisco, e nós viemos justamente para entender do senhor qual o legado que o Papa Francisco deixa. Ele que tinha uma proximidade, assim como o senhor, muito forte, muito grande, em defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade. Não, o Papa Francisco deixa para nós o legado da misericórdia, da compaixão. Se nós tivéssemos que dar um título ao Francisco, seria Francisco o Misericordioso. Então, esse é o que marca o Papa Francisco: o amor aos pobres, aos imigrantes, aos refugiados, aos grupos rejeitados, à comunidade LGBT, às pessoas em situação de rua. O Papa Francisco é o grande sinal de amor de Deus e do amor misericordioso de Deus. Isso vai ficar para sempre. Quando ele foi proclamado Papa, ele brincou no primeiro discurso dizendo que foram buscá-lo lá perto do fim do mundo. E essa proximidade, ser um Papa sul-americano, isso também traz uma maior proximidade, um entendimento das pessoas da importância dele. Ele viveu em Buenos Aires junto das favelas, que eles chamam de vilas miséria, junto do povo mais sofrido. Era alguém muito despojado, nunca viveu de honra, de glória, de poder. Sempre viveu de serviço, de proximidade, de despojamento. Francisco é o despojado, o misericordioso, o amigo dos pobres. Nós temos o Francisco de Assis, agora temos o Francisco de Roma. O Papa Francisco tentou viver o Evangelho com autenticidade, coragem e doçura. Mesmo nesses tempos de polarização e intolerância,
foi uma ponte, estendendo a mão aos mais pobres, acolhendo os homossexuais e aliando-se às causas indígenas e do povo negro. No diálogo interreligioso, foi especialmente cordial e solidário com as religiões de matriz africanas. Defensor incansável da paz, lutou pela dignidade de todos os povos, principalmente dos palestinos, mantendo acesa a esperança por um mundo mais justo e fraterno. Olha, o mundo fica órfão de um grande líder. Papa Francisco foi essa liderança que conseguiu chamar a atenção de lideranças das mais diversas matizes, políticas, econômicas, religiosas, para o diálogo, para o respeito. O desafio de se pensar um mundo melhor sob todos os aspectos. E a ausência dele é desafio para todos nós que queremos e que insistimos abraçar essa proposta de como vai ser o mundo agora. Como podemos ser melhor para a civilização, para a nossa Gaia, para essa civilização planetária. A liderança do Papa Francisco honra o nome do papado. Papa quer dizer pai, essa visão da humanidade como uma grande família. Espero que esse modelo e o grande legado dele possa apontar lideranças como essa no futuro. Que a memória do Papa Francisco nos inspire a continuar promovendo a paz, a solidariedade e o amor fraterno entre todos os filhos de Deus. Perdemos uma voz ativa no combate à intolerância religiosa e esperamos que o próximo Papa siga esses passos do Papa Francisco e melhore e aproxime cada vez mais entre os diversos líderes das religiões monoteístas e também politeístas. Que a paz de Deus esteja com todos. E o Francisco, para implementar o concílio, ele tentou implantar, ou melhor, ele convocou vários sínodos. Os sínodos é como se fosse um encontro do Congresso, né, da Câmara e do Senado juntos. E o sínodo, ele rateou um pouco. Por quê? Porque Francisco era um homem muito progressista, mas ele governava uma igreja com a cabeça progressista, mas um corpo conservador, porque precisamos lembrar que ele foi precedido por 34 anos de pontificados conservadores de João Paulo II e Bento XVI. Então, hoje em dia, a safra que nós temos aí de sacerdotes e de cardeais e bispos tende a ser de centro à direita, né? Uma tendência de moderados a conservadores. Aqueles progressistas que tanto se destacaram nos anos 60, 70, até 80, aqui no Brasil tivemos muitos, como Dom Helder Câmara, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Paulo Evaristo Arnes e tantos outros. Essa safra praticamente já não existe, né? Perdemos o Dom Angélico Sandro Bernardino a semana passada em São Paulo, e ele era um dos últimos remanescentes dessa geração de bispos muito evangélicos, como Francisco. Então, eu lamento muito, o Francisco, nós éramos muito amigos, ele me recebeu 2 vezes, conseguimos ter um bom diálogo em 2014 e 2023, e realmente fico muito triste com a partida dele e peço a Deus que agora nos dê um Papa que possa dar continuidade à linha dele. E agora eu quero trazer mais manifestações de autoridades. O presidente Lula acaba de se manifestar. A gente vai trazer aqui para vocês a nota de pesar que acaba de ser divulgada, então, pelo Palácio do Planalto. Vamos ler juntos essa nota que acaba de chegar aqui. Está lá, então, a manifestação do presidente Lula. A humanidade perde hoje uma voz de respeito e acolhimento ao próximo. O Papa Francisco viveu e propagou em seu dia a dia o amor, a tolerância e a solidariedade que são a base dos ensinamentos cristãos. Assim como ensinado na oração de São Francisco de Assis, o argentino Jorge Bergoglio buscou de forma incansável levar o amor onde existia o ódio, a união onde havia discórdia e a compreensão de que somos todos iguais, vivendo em uma mesma casa, o nosso planeta, que precisa urgentemente dos nossos cuidados.
Com a sua simplicidade, coragem e empatia, Francisco trouxe ao Vaticano o tema das mudanças climáticas. Criticou vigorosamente os modelos econômicos que levaram a humanidade a produzir tantas injustiças. Mostrou que esse mesmo modelo é que gera desigualdade entre países e pessoas. E sempre se colocou ao lado daqueles que mais precisam: os pobres, os refugiados, os jovens, os idosos e as vítimas das guerras e de todas as formas de preconceito. Continua então o presidente Lula na nota. Nas vezes em que eu e Janja fomos abençoados com a oportunidade de encontrar o Papa Francisco e sermos recebidos por ele com muito carinho, pudemos compartilhar nossos ideais de paz, igualdade e justiça, ideais de que o mundo sempre precisou e sempre precisará. Que Deus conforte os que hoje, em todos os lugares do mundo, sofrem a dor dessa enorme perda. Em sua memória, em homenagem à sua obra, decreta o luto de 7 dias no Brasil. O Santo Padre se vai, mas suas mensagens seguirão gravadas em nossos corações. Está aqui então a manifestação que acaba de sair do presidente Lula, nota de pesar que acaba de ser publicada lá no site do Palácio do Planalto. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.